Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo nós dividimos ele em duas partes. Então na primeira parte nós vamos falar sobre educação financeira para pais e filhos. Olha só que legal, olha só que bacana. E na segunda parte, como eu gosto de falar da questão prática também, nós vamos falar sobre investimentos para crianças. Então presta atenção, é interessante que você acompanhe todo o conteúdo para você entender o que eu vou falar para você, tá? Então na primeira parte, vou falar especificamente sobre educação financeira para pais e filhos. Como que você pode, se relacionar com seu filho, como que você pode falar com seu filho sobre dinheiro, Não é você pegar e mostrar para ele um cartão de crédito, Eu tenho um aqui para exemplificar. Ah, esse daqui, meu filho, é um cartão de crédito, tá bom? Não, não é assim, tá? Enfim, nós vamos conversar então um pouco sobre isso, Sobre como que você fala sobre dinheiro, como que você fala sobre investimentos com os seus filhos. E na segunda parte, para a gente não esquecer da questão prática, como que a gente faz investimentos para as crianças? Então a gente vai falar sobre isso também. Se você está chegando aqui a primeira vez, o meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. Então vamos lá, vamos começar então com a primeira parte, que é a gente entender como que a gente fala sobre dinheiro, como que a gente fala sobre finanças, como que a gente fala sobre investimentos para os nossos filhos. E é muito interessante a gente entender isso daqui, porque na verdade acontece o seguinte, na grande maioria das vezes a gente não tem educação financeira, nós não estudamos sobre finanças, não estudamos sobre dinheiro, não estudamos sobre investimentos. Eu, Maicon Lima, por exemplo, o que eu sei sobre dinheiro, o que eu sei sobre finanças, o que eu sei sobre investimentos, é aquilo que eu aprendi com os meus pais. Então o que você sabe sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos, é aquilo que você aprendeu com seu pai, é aquilo que você aprendeu com sua mãe, ou é aquilo que você aprendeu com seus responsáveis legais. Se não foi teu pai e tua mãe, com as pessoas que você conviveu, sobretudo desde quando você nasceu, até os teus 12 anos de idade por ali. Essa imagem que fica sobre o dinheiro na sua vida de hoje. E aí olha só que interessante. Se você tinha, por exemplo, um pai que era muito gastador e uma mãe que gostava muito de guardar dinheiro, você foi automaticamente adotando padrões na sua mente. E você trouxe esses padrões para o teu relacionamento atual. E aí você trouxe esses padrões, você homem, você marido, e a sua esposa trouxe os padrões dela, baseado no que ela aprendeu com o pai e a mãe dela. E vice-versa, se você é mulher, você trouxe os padrões do seu pai, e o seu esposo, seu marido, trouxe os padrões lá que ele aprendeu com a família dele ou com as pessoas que foram os responsáveis legais dele. E você percebe como fica uma bagunça? Cada um fala de dinheiro de uma forma, cada um pensa de uma forma, e é por isso que a gente acaba muitas vezes não sabendo como que a gente deve falar sobre dinheiro com as nossas crianças, não sabendo como que a gente deve tratar sobre dinheiro. E é interessante que é muito comum a gente ouvir o seguinte, algumas pessoas falarem, dinheiro é feito para gastar. Outra coisa que eu vou falar aqui hoje também, o dinheiro ele é a raiz de todo mal. Olha só, cada coisa que a gente ouve, cada coisa absurda. E outras pessoas falando que não, tem que guardar dinheiro. É importante guardar todo o meu salário, eu prefiro não gastar nada. Então existem extremos, tanto daquela pessoa que gasta tudo, como aquela pessoa que guarda tudo. Por exemplo, a gente pode considerar dois extremos. E por que será que isso acontece? Porque a gente não estudou sobre educação financeira. Gente, quando a gente fala sobre educação financeira para pais e filhos, uma outra coisa também que é importante a gente falar é que o que eu vou ensinar agora para você, nessa primeira parte do vídeo, é para você ensinar para os seus filhos, ou para os seus netos. Maicon, eu não tenho filho nem neto. Ensinar para os seus sobrinhos. Maicon, eu não tenho nem filho, nem neto, nem sobrinho. O que eu faço? Olha, você pode aprender para você mesmo. Porque essa é a minha experiência como educador financeiro. Quando eu venho aqui e faço uma live, faço uma aula, quando eu atendo os meus alunos nos meus treinamentos, quando eu atendo meus mentorados, quando eu faço uma consultoria, eu não chego aqui do nada e saio falando. Você percebe que tem uma apresentação? Você percebe que tem um desenho aqui, cadê? Aqui do lado? Isso significa que eu preparei essa aula.
E por mais que eu tenha quase 2 décadas de conhecimento sobre finanças, quase 2 décadas de mercado financeiro, antes de eu vir aqui falar com você, eu preciso parar 10 minutos, 20 minutos ou meia hora e preparar esse conteúdo para você. Né? E assim eu faço quando eu vou para uma consultoria, assim eu faço quando eu atendo os meus alunos dos meus treinamentos, e assim eu faço também, eu preciso preparar também o conteúdo quando eu faço uma mentoria, né? Quando eu atendo meus alunos, quando eu faço uma consultoria e quando eu venho aqui conversar com vocês. Bom, e então quando eu preparo, eu também estou estudando. Né? Então o que eu vou te ensinar agora é para você falar para as suas crianças, falar para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, mas o mais legal é que você vai aprender para você também. Beleza? Gente, quando a gente fala de crianças, a gente vai separar em 2 fases. Né? Então tem uma primeira fase, que é quando a criança tem de 2 a 3 anos de idade. E aí você vai adaptando para a sua realidade. Tá? Pode ser que, de repente, né, a criança desenvolva um pouquinho antes, mais perto dos 2 anos. Pode ser que desenvolva um pouquinho mais depois, mas desenvolva o quê? Desenvolva a fala. Né? Então, quando que você pode começar a falar com a criança sobre dinheiro? Por volta de 2 e 3 anos de idade, que é quando a criança começa a dominar a fala. Quando você percebe que a criança está falando, está entendendo, né? Sabe o que é papai e sabe o que é papá, né? Sabe o que é mamãe, né? Sabe o que é bola. Quando ela começa a diferenciar as palavras, quando ela começa a dominar as primeiras palavrinhas e realmente entender, que geralmente é nessa fase de 2 a 3 anos de idade, já é o momento para você começar a falar começar a falar sobre dinheiro com as crianças, tá? Só um adentro aqui. Eu, além de educador financeiro, eu sou pai também, tá? Eu sou pai de 2 crianças, né? Então eu tenho experiência no mercado financeiro, tenho experiência com educação financeira para adultos, mas também eu tenho formação como educador financeiro, né? E tenho especialização também na educação financeira de crianças e também sou pai, tá? Então, assim, acredito que eu tenho um pouco de experiência aqui para falar para você, beleza? Gente, vamos lá. Essa primeira fase, como que você vai ensinar as crianças? Então, essas criancinhas pequenininhas, né? A criança ali de 2, 3 anos de idade, que é o mínimo, né? Que eu estou categorizando aqui para você começar a falar sobre finanças com ela. Você não vai mostrar para a criança uma nota de R$ 200, né? Você não vai pegar uma nota e falar, isso aqui é a nova nota de R$ 200, né? Repete, filho, nota de R$ 200. Ele vai repetir, nota de R$ 200. Não é isso, tá? Isso não é educação financeira. E também, como eu tinha mostrado para você, você não vai pegar e mostrar um cartão de crédito, né? E falar assim, filho, isso daqui é um cartão de crédito, né? Ou, isso daqui é um cartão de débito. Cartão de débito, pai. Não é assim, tá? Não é isso que é educação financeira. E eu tô falando isso porque eu já vi pessoas fazendo isso, né? Eu acho que eu já devo ter feito isso também, mas não é isso, tá? Então você não vai mostrar dinheiro, não vai mostrar cédula e falar, isso daqui é uma cédula de dinheiro. Para a criança, ela não entende que aquilo é um valor, que você teve que conquistar, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que fazer dinheiro e que você gasta, né? Quando você mostra o cartão de crédito, a criança até observa, eles já são muito espertos, né? Ele observa, você passa o cartão lá quando você compra uma coisa. Mas não adianta você falar que é um cartão de crédito, tá? Então não é dessa forma. Essa é a forma errada de você falar com a criança sobre dinheiro. Outra coisa, você também nesse primeiro período, quando a criança tem até 6 anos de idade, você não vai falar para ela sobre tesouro direto. Existe um investimento que é muito seguro, meu filho, e que se chama tesouro direto. Não vai adiantar, tá? Não vai fazer efeito também, tá? Também você não vai abrir o home broker, né? Que para quem não sabe, home broker é onde nós negociamos as ações. Também não é dessa forma. Não adianta, né, mostrar aquele monte de númerozinho pulando e você chamar a criança e falar, isso daqui é o home broker, tá vendo? Olha só que legal aqui no computador do papai. Não adianta também, tá? Eu poderia relacionar outras formas, mas essas são as principais formas erradas, né? As principais formas que você não deve fazer para falar com a criança sobre dinheiro. Então, qual que é a forma correta? O que você vai fazer? Você vai falar para o seu filho, você vai falar para o seu neto, para o seu sobrinho,
né? Você vai falar para suas crianças sobre o poder das escolhas, né? Então você vai falar para a criança, você vai ensinar a criança a fazer escolhas. Essa é a melhor forma de começar a educação financeira da criança. Veja que a gente passa a vida da gente fazendo escolhas sobre dinheiro. Não importa quanto que você ganha, né? Ah, Michael, eu tenho um salário de 5 mil reais. Se eu tivesse um salário de 30 mil, eu não precisaria fazer escolhas. Precisaria também. Tá bom? Ah, Michael, mas se eu tivesse um salário, uma remuneração, né? Se eu tivesse uma empresa e faturasse 200 mil por mês, eu não precisaria fazer escolhas. Precisaria também. Tá? Então a gente passa a vida toda fazendo escolhas sobre dinheiro. E nesse primeiro momento, nessa primeira fase da criança, você vai ensinar com ela sobre escolhas. Como que funciona isso na prática, né? Como é que você fala com a criança sobre escolhas? Vou te dar um exemplo. Você vai passear com a criança, por exemplo. Desculpe. Você vai passear com a criança e ela vai querer tudo. Porque criança sempre quer tudo, né? Se você perguntar para ela, você quer um sorvete, quer uma bola ou quer ir no cinema? Ela vai ficar te olhando assim, ela quer tudo. Porque ela está acostumada a receber dos pais. Né? Então a criança sempre vai fazer tudo. E essa é a oportunidade, quando você vai passear, estou te dando um exemplo, de ensinar para ela sobre escolhas. Então, como que você faz isso? Você começa a mostrar para a criança as possibilidades de escolha. Por exemplo, você foi passear com a criança, né? E aí você pode olhar para ela e falar assim, olha, você prefere ir ao cinema para a gente assistir um desenho, né? Para a gente assistir um filme, ou prefere a gente ir na loja e comprar uma roupinha nova para você? Né? Estão percebendo? Estou dando um exemplo aqui, tá? E você vai adaptar de acordo com a sua realidade. E aí a criança vai perceber, poxa, não posso as duas coisas? Ela pode chorar, ela pode falar que ela quer as duas coisas, e você vai ter que se manter firme. Você vai ter que falar, olha, você precisa escolher. Você tem que... você não precisa falar assim, você tem que fazer uma escolha. Né? Você tem que dizer, não, ou a gente vai ao cinema assistir o desenho com você, né? O pai vai assistir com você, ou a mãe vai assistir com você, ou a gente vai na loja de roupas comprar uma roupinha para você. Né? Eu fico olhando pro lado aqui como se tivesse um monte de filho, né? Meu sonho é ter 10 filhos, só que não. Lá em casa, né? Minha mãe lá era 14 filhos, né? No sítio era assim. Mas voltando aqui. Então você vai dar exemplos, né, da vida real e vai ensinar as crianças como que elas podem fazer essas escolhas. Um outro exemplo. Você saiu com a criança, né? E você pode mostrar para ela, olha, aqui tem um joguinho, né? E aqui tem um carrinho. Então aqui tem um joguinho para a criança brincar, né? Um jogo de, sei lá, se for rapaz, um jogo de guerra, né? Se for menina, sei lá, um joguinho mais feminino, né? Ou você quer uma boneca, se for uma menina, né? Ou você quer um carrinho, se for um rapaz. Então você vai fazer escolher. Joguinho ou carrinho? Joguinho ou, né, joguinho educativo, uma boa ideia, ou boneca. A criança vai querer os dois, mas você vai ter que conversar com ela e ensinar para ela, se tiver, por exemplo, em uma loja de brinquedos, que ela tem que fazer uma escolha. Gente, o que eu vejo na prática? Você mostra a boneca e tem uma boneca rosa e uma boneca vermelha. E você pega e mostra para a criança. Ah, você prefere a boneca rosa ou a boneca vermelha? Ou então pro menino, né? Tem um carrinho azul e o carrinho preto. Qual o carrinho que você prefere? O azul ou o preto? Isso não ensina o poder das escolhas. Isso não ensina a criança a aprender a escolher. Porque para ela, carrinho preto ou carrinho azul, bonequinha rosa, qualquer outra cor que eu falei, vermelha, né? Ou bonequinha vermelha, isso não mostra para ela que as duas coisas são diferentes. Ela só está tendo a percepção da cor. E ter percepção da cor não vai ensinar ela a fazer escolhas. Beleza? De 3 a 6 anos de idade, então, é o ideal para a gente trabalhar com as crianças sobre as escolhas. Tá? Então, de 3 até 6 anos de idade. Pode começar com 2 anos ali, né? Tem algumas crianças que já são mais desenvolvidas naquela questão da fala que eu expliquei para você. Tá bom?
E aí beleza, aí a criança chegou aos 7 anos, né? Então dos 7 anos até os 12 anos, que a gente vai considerar aí que é adolescência, né? Daí já é uma outra fase, e a gente está falando aqui para crianças nesse momento, né? Então dos 7 aos 12 anos, você vai trabalhar a palavra limite. Então primeiro você trabalhou escolhas, agora você vai trabalhar limite. Então dos 7 aos 12 anos você vai começar a trabalhar o limite de gastos das crianças. Por exemplo, como é que funcionaria essa questão de trabalhar o limite de gasto das crianças? Alguns pais dão mesada, né? Então isso é um exemplo. Repito, você sempre vai adaptar para a sua realidade, tá bom? Então alguns pais dão mesada, né? Ou semanada, ou sei lá, né? Dão uma contribuição para o seu filho. E você vai falar para ele, por exemplo, que se ela gastar tudo, a criança gastar tudo, ela vai ficar sem nada. Não é verdade? Eu dou uma mesada de R$ 50 para o meu filho, por exemplo, né? Para ele aprender. E é por mês, é mesada. Então você já pode, quando você transfere a mesada, né? Que hoje em dia já não é mais tanto dinheiro de papel. Quando você transfere a mesada, ou se for dinheiro de papel, também não tem problema nenhum. Perdão, você pode falar o seguinte: olha, percebe, meu filho, que se você pegar a mesada e gastar toda a mesada hoje, a próxima vez que você vai receber vai ser só no mês que vem. E dessa forma você já começa a preparar a criança para o futuro, porque as pessoas que são assalariadas, né, não sei se você trabalha em uma empresa, se você é assalariado, ou se você é um profissional liberal, né? Mas a maioria das pessoas trabalha em regime de CLT, né? Ou recebe salário. E as pessoas que são assalariadas, elas recebem o salário uma vez por mês, né? Ou duas, quando tem adiantamento e tal. Então você já começa a trabalhar essa questão do conceito de dinheiro. Opa, existe um limite. Se eu pegar e gastar todo esse dinheiro hoje, né, eu vou passar um tempão sem dinheiro nenhum. Então essa é uma forma de você trabalhar essa questão do limite com a criança. Um outro exemplo, gente, pode ser o seguinte. A criança ela pode trabalhar da seguinte forma. Ela ganha essa mesada, né? Ela recebe esse valor, por exemplo, esse valor de R$ 50. E você pode falar para ela que é importante ela guardar uma parte desse valor. Para que guardar uma parte desse valor? Então ela recebeu R$ 50, né? Então você pode trabalhar isso também com ela. Trabalha uma coisa de cada vez, tá? Trabalha em um momento aquela questão do limite dela não gastar tudo, né? E trabalha também essa questão do limite dizendo, olha, você pode poupar um pouco, né? Por exemplo, você pode usar os R$ 40 e R$ 10 você pode poupar, sei lá, durante 10 meses para ajudar a pagar o seu videogame, por exemplo, né? Ou para ajudar a pagar o seu passeio de final do ano com os coleguinhas da escola. E esse R$ 10 que essa criança vai guardar, vai trabalhar nela a questão do poupar. Ainda você não vai falar sobre investimentos, sobre juros compostos, nada disso. Mas vai trabalhar nela a questão do poupar. Então ela vai entender que é importante poupar hoje para um objetivo futuro. E vai trabalhar nela também uma sensação muito gostosa, que é a sensação de conquista, né? Sabe, você vai lá, compra o videogame, o videogame custou, sei lá, R$ 2.000, mas R$ 100 foi a criança que contribuiu. Então é muito legal isso também, trabalhar essa questão do poupar junto com essa questão da sensação de conquista. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui do que nós falamos. Dos 3 até os 6 anos de idade, dos 3 até os 6 anos de idade, você vai trabalhar com a criança a questão das escolhas, e dos 7 aos 12 aninhos de idade, você vai trabalhar a questão do limite, né? Porque ela pensa que ela pode comprar tudo, e pode aliar também como bônus essa questão de ensinar a criança a poupar para ela ter essa sensação de conquista lá no futuro. Então essa é a parte prática de você tratar com a sua criança, de você tratar com o seu filho sobre dinheiro, né? E agora eu quero te falar também sobre uma parte estratégica.
né? Então, em toda a vida dos seus filhos, toda a vida das suas crianças, como que você vai falar sobre dinheiro? Gente, isso é muito importante. Pode parecer conceito simples, isso que eu vou dizer para você de como falar sobre dinheiro, mas é hiper, mega, ultra, hiper, né? Super, super importante. Você não deve dizer, isso é muito comum de acontecer, tá? Você não deve falar, tira isso do seu vocabulário, algumas expressões. Por exemplo, a expressão rico não vai para o céu. Não fala isso. Mesmo que você seja cristão, mesmo que você seja evangélico, mesmo que você seja católico, não fale essa expressão rico não vai para o céu. Isso não ajuda a criança a entender sobre como que funciona o dinheiro na vida dela. Eu vou falar nesse vídeo ainda sobre um pouquinho mais sobre essa questão, tá? De como o dinheiro, na verdade, a gente pode ajudar as pessoas, tá? Então tira todas as expressões ruins sobre dinheiro, né? Por exemplo, rico não vai para o céu, dinheiro não compra felicidade, dinheiro não nasce em árvore, né? Ah, pensa que eu tenho um pé de dinheiro plantado? Ah, o dinheiro é a raiz de todo mal. Tira tudo isso, tá? Então todo esse vocabulário você não vai falar nada disso para a criança. Então essa é a forma, eu gosto sempre de trazer a forma errada para a gente corrigir, né? E trazer a forma certa. Então essa é a forma errada. A gente não vai falar mal do dinheiro, porque dinheiro é importante na nossa vida. Se dinheiro não fosse importante na nossa vida, você não estaria comigo até agora aqui me ouvindo, né? Então como que você vai falar para a criança? Você vai falar para a criança que o dinheiro ele tem valor. Só que o dinheiro tem valor quando você tem um objetivo. Eu não sei se quando você pensa em investir, você já aprendeu a definir os seus objetivos. E você já pode ensinar isso para a criança, para você, né, começar a pensar, para você começar a aprender também. Então vamos lá, retomando aqui minha frase. Para a criança, o dinheiro tem valor quando a gente mostra que o dinheiro tem um objetivo. Por exemplo, ficando aqui em mim agora. Primeiro objetivo do dinheiro pode ser suprir as necessidades básicas, né? Então você pode conversar com a criança, olha, para a gente comprar roupa, né? Para a gente comprar a roupinha, né, da criança, ou para a gente comprar a roupa do papai, para a gente comprar a roupa da mamãe, a gente precisa de dinheiro. Então a criança começa a perceber, olha só que interessante, o dinheiro paga a roupa. Então olha só a diferença, a percepção, né, de como o dinheiro ele é importante. Ora, a criança vai perceber que se ela não tiver dinheiro, pode ser que ela não tenha a possibilidade de comprar roupa, né? Você vai falar também para a criança, então o primeiro ponto do objetivo é você falar sobre suprir as necessidades básicas, né? Então você vai falar sobre o dinheiro compra a nossa roupa, o dinheiro compra o nosso alimento, né? Compra os nossos alimentos, as nossas comidas gostosas, as nossas comidas saudáveis também, né? Que é muito importante para a nossa saúde. Então quando a gente vai lá na verdureira, né? Quando a gente vai lá na feira, alguns lugares do Brasil se fala verdureira, alguns lugares se fala feira. Mas o fato é que quando a gente compra frutas para a gente ficar mais saudável, a gente compra frutas com o dinheiro. Então a gente precisa ter o dinheiro para comprar as frutas, né? O que mais que o dinheiro faz? Aí você começa a falar das coisas práticas do dia a dia. Isso você pode falar, principalmente quando a criança, né, já tem um pouco mais de percepção, a partir dos 10 anos de idade ali, né? Até um pouco antes, né? Quando a criança começa a entender bem essa questão do dinheiro, conforme eu passei lá na parte anterior, né? Aquela questão, já entendeu a questão do limite do dinheiro, né? Que é a segunda fase ali dos 7 aos 12 anos. O que mais que você pode falar? Olha, com o dinheiro nós pagamos a energia elétrica, né? Então toda vez que o papai e a mamãe vão lá e acendem a luz, toda vez que o papai e a mamãe liga a televisão ou liga o celular, a gente está gastando energia elétrica, né? E você também, toda vez que você liga a luz, que você, sei lá, toma banho, se o chuveiro for elétrico, é claro, né? Se for aquele chuveiro elétrico, né? Chuveiro a energia, né? Energia elétrica. Toda vez que a gente usa a energia, vem uma continha para a gente pagar. E a gente tem que ter o dinheiro para pagar essa continha, né? Então quando a gente gasta água,
né? Quando a gente toma banho, quando a gente gasta água, toma água, quando a gente abre a torneira, vem uma continha no final do mês para a gente pagar. E a gente tem que ter dinheiro para pagar essa continha. Porque se a gente não tiver dinheiro para pagar a continha, acontece como as pessoas que moram na rua. A pessoa que está na rua, muitas vezes, isso você pode falar para a criança, tá? Estou falando como se você estivesse falando para o seu filho, né? Seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, enfim, né? Então você pode falar assim, aquela pessoa que mora na rua, ela não tem dinheiro. Por isso que muitas vezes ela pede dinheiro no semáforo, por exemplo, para outras pessoas. Porque ela não tem dinheiro para pagar o custo de uma casa, né? Ela não tem dinheiro para pagar a continha de água, a continha de luz, não tem dinheiro para comprar a roupinha dela. Beleza? Então a criança ela percebe o valor do dinheiro quando você fala sobre objetivos. Então dei um exemplo aqui. O primeiro objetivo é você falar sobre necessidades básicas, né? Isso é muito importante, né? O suprimento das necessidades básicas. Uma outra coisa que conecta bastante com a criança também é você falar sobre o objetivo de diversão, né? Então você pode falar para ela que toda vez que a gente toda vez que a gente vai viajar, toda vez que a gente vai passear na praia, né? Toda vez que a gente vai fazer um passeio no shopping, né? Toda vez que a gente vai comprar, vou citar alguns exemplos aqui, tá? Comprar um presente pro amiguinho, para você levar no aniversário do amiguinho, né? Quando a gente compra uma pizza para nossa família comer juntos, né? Quando a gente quer lá e comprar um videogame novo, né? Ou quando já está chegando mais naquela fase ali da adolescência, dá para explorar a questão do celular, de repente, né? Se você já, né, deu um celular pro seu filho, é claro, né? Senão sempre adaptar para a tua realidade, né? Então, a gente precisa do dinheiro também para comprar o celular, para comprar o tablet, né? Então você pode associar o dinheiro ao segundo ponto aqui, né? Que é o objetivo de diversão. Eu vou trazer um terceiro objetivo também, que é o objetivo de ajudar as pessoas. Como que seria esse objetivo de ajudar as pessoas? A imagem correta é essa, como falar sobre dinheiro, né? O objetivo de ajudar as pessoas, e aí a gente vai ao contrário daquilo que que a sociedade normalmente fala sobre dinheiro, né? Porque ter dinheiro demais parece que é muito ruim para a nossa sociedade. Parece que ter dinheiro é ruim. Por isso que é importante você mostrar para a criança que quem tem dinheiro pode ajudar outras pessoas. Quem tem dinheiro pode contribuir com outras pessoas. Como que pode contribuir? Se você tem dinheiro, você pode ajudar as pessoas fazendo doações, né, para quem não tem nada, para quem não tem às vezes nem alimento, ou não tem nenhuma roupa às vezes, né, para uma roupa um pouco melhor, às vezes para passear, né? Então quem tem dinheiro pode ajudar as pessoas mais necessitadas. Isso é muito importante a gente falar para as crianças. O que mais que a gente pode falar nesse objetivo de ajudar as pessoas? A gente pode falar que quem tem muito dinheiro pode contratar empregados, né? Então, quem tem muito dinheiro, quem é um empreendedor, né? Quem é o dono de uma padaria, quem é o dono de uma loja, ou quem tem uma casa muito grande, muito bonita, ela precisa contratar muitos empregados para sua padaria, para sua loja, para sua casa. Não é verdade? Então, quem tem muito dinheiro ajuda as pessoas dando emprego para as pessoas, contratando as pessoas. Isso é muito legal a gente falar para as crianças também, né? E outra coisa também, que quem tem muito dinheiro, se você conseguir aprofundar um pouquinho mais, você pode falar também que movimenta a economia, né? Então tem que ter alguém que tem dinheiro para conseguir contratar as pessoas, para conseguir ajudar as pessoas. Isso tudo vai fazer com que a gente movimente a economia. Beleza? Agora sim, tinha aparecido aquela imagem para você, né? Eu vou colocar ela de volta aqui, que é essa imagem aqui do quadro dos sonhos. E agora quero te dar uma dica então, né? Você pode, além de tudo isso que eu falei para você, você pode incentivar a criança a criar um quadro dos sonhos, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar revistas que tem a ver com a criança, né? E vai pedir para ela tirar uma página, né? E aí você pode colar, por exemplo, em uma cartolina, coisas que ela gosta de fazer, né? Então eu trouxe alguns exemplos aqui. Ah, eu quero ter dinheiro porque eu gostaria de comprar uma bicicleta. Ou então, né? Ah, eu quero ter dinheiro porque quando eu crescer eu quero me formar, eu quero ser médico. Ou quero ter dinheiro porque eu quero viajar, né? Quero ter dinheiro para comprar um videogame, para comprar um celular, para comprar uma moto, né? Olha só que legal. Gente,
essa questão da visualização do quadro dos sonhos é muito importante. Eu sugiro que você faça para você também. Tá? A visualização parece que é uma coisa boba, parece que é uma coisa que não faz muito sentido, mas faz sim, tá? É comprovado cientificamente que a visualização faz com que o seu cérebro que não é o teu cérebro racional, né, que é aquele cérebro de pensamento mais rápido, que é o sistema límbico, que é o cérebro mais sentimental, faz com que o teu cérebro programe o seu cérebro racional para você atingir os seus objetivos, tá? Então isso aqui, essa questão do quadro dos sonhos, é comprovado cientificamente. É muito legal fazer isso com as crianças também, para elas se imaginarem onde que elas querem chegar lá na frente. E todos esses sonhos, ó, aqui está um exemplo, aqui um quadro dos sonhos que eu criei aqui, né? Todos esses sonhos a criança vai conseguir realizar, obviamente, se ela tiver dinheiro. Né? Então é aí que a criança começa a perceber o valor. Vou dar uma segunda dica também, o vídeo já está ficando grande, mas é muito importante, gente, você aproveitar todo esse conteúdo. Você pode utilizar também a técnica dos potes quando a criança é muito pequenininha. Então você pode pegar pote de qualquer forma, pode pegar a garrafinha PET, né? Isso aqui não é uma garrafa PET, mas pode ser garrafa PET mesmo, você pode cortar a garrafa e você pode escrever um objetivo aqui. Por exemplo, videogame, né? Um outro potinho, né? Uma outra garrafinha PET você corta e escreve ali, passeio de final de semana. Então essa técnica é chamada de técnica dos potes, né? E a técnica dos potes mostra para a criança que ela tem que guardar em diferentes potinhos um dinheirinho para ela atingir os objetivos dela. Muito legal e muito importante também. E adapta isso para a tua vida também. Porque às vezes a gente guarda dinheiro, tudo num bolo só, né? Às vezes tudo errado, tudo lá na poupança. Aí você olha assim, nossa, eu tenho 10 mil reais, nossa, que tanto dinheiro. Mas se você separar assim objetivos diferentes, eu preciso um para mim, agora falando da vida adulta aqui, tá? Por isso que é educação para pais e filhos, é para você aprender também. Se você separar, uma parte é para previdência, uma parte é para trocar de carro, uma parte é para... Pronto, 10 mil reais já acabou. Entendeu? Então não é interessante às vezes deixar todo o dinheiro acumulado. Então fica essas duas dicas adicionais, né, de você fazer o quadro dos sonhos com seus filhos. E essa outra também, que é mais simples, que é a técnica dos potes. Gente, vamos para a segunda parte, que é uma parte agora mais técnica. Vou ser rápido aqui, tá? Faca na caveira, vai ser super importante você entender como que tecnicamente você poderia investir para os seus filhos. Então a gente tem que entender o seguinte. Parênteses. Vou falar sobre investimentos aqui, mas lembrando que isso daqui não é indicação de investimentos, não é recomendação de investimentos, tá? É um conteúdo de educação financeira e não um conteúdo de indicação de investimentos. Combinado? Show de bola. Então vamos lá. Qual que é a forma tradicional de nós cuidarmos das nossas crianças? Forma tradicional, né, que todo mundo faz, é a gente dar carinho, é nós darmos amor, darmos atenção, né? E tá certo, a gente tem que fazer isso mesmo. Né? Não estou dizendo que a gente não deve dar carinho, amor, atenção, tem que fazer. E aí a gente dá um bom estudo para a criança. Né? Eu quero que meu filho estuda na melhor escola. Não posso, Michael, meu filho estuda em escola pública. Mas quando ele crescer eu quero pagar uma faculdade para ele. Legal. Aí depois que ele se forma, né? Depois que o teu filho se formar, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar um emprego, né? Então olha só, ele vai se formar, vai fazer uma faculdade, vai se tornar um engenheiro, vai se tornar um médico, vai se tornar, enfim, né, um advogado, né? Aí depois que ele se formou, normalmente é assim que acontece, tá? Ele vai procurar um emprego e aí ele vai passar a contribuir para o INSS. Esse é o normal. Esse é o normal da vida. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Né? Se você fosse, por exemplo, ter uma aposentadoria pelo INSS de 5 mil reais por mês. Tá? E aí pensa no impacto, pensa no efeito que isso causa na sua criança quando você sabe investir da forma correta. Então vamos imaginar, né, que você quer receber um salário de 5 mil por mês. Tá? 5 mil aqui é um exemplo. Se você quer receber 10 mil é só você dobrar os valores. Se você quer receber 2.500 é só você dividir por 2 e assim sucessivamente. Né? Então quanto que você tem que contribuir para você receber 5 mil reais por mês? Bom, da forma tradicional, que é você contribuindo para o INSS, né?
eu vou imaginar uma contribuição mensal de R$ 1.000. Tá? Então todos os exemplos que eu trazer aqui para você vai ser sempre R$ 1.000. Então o valor da contribuição vai ser sempre o mesmo, tá? Vai ser sempre igual. Então olha só que interessante. Então você contribuiu para o INSS todo mês com R$ 1.000. Né? Qual que é o tempo de contribuição do INSS? 35 aninhos. Né? Isso se nada mudar. E como existe um tal de fator previdenciário, como o governo ele sempre tem uma forma de limitar os seus ganhos para que você não se aposente muito cedo, você vai ter uma remuneração de R$ 3.500. Tá? Mas, Michael, você não falou de 5 mil por mês? Sim, mas o governo sempre vai procurar limitar. E após 35 anos, você contribuindo com R$ 1.000 por mês, você vai se aposentar com R$ 3.500. Você vai ter alguma coisa acumulada? Algum saldo acumulado? Não. Zero. Não vai ter nada. Então essa é a forma tradicional que você pode fazer para o seu filho. Dá carinho, amor, atenção. Isso é importante, a gente tem que fazer. Dá um bom estudo, ele vai procurar emprego e vai se aposentar pelo INSS. Mas tem uma outra forma. Então vamos para o slide 2. Você pode também fazer uma previdência privada. Tá? Existe a previdência privada para você, que é adulto, né, chamado de previdência privada. Existem esses planos de previdência privada também, são chamados com outros nomes, né? De crescer, criança investidora, os bancos dão vários nomes. Mas vamos chamar genericamente de previdência privada. E olha só como que o cenário muda. Você vai contribuir por 30 anos com o valor de R$ 1.000, né? E você vai ter uma remuneração aí de R$ 5.000 por mês. E olha só, você vai ter um saldo acumulado de R$ 540 mil. Tá? Eu me baseei para fazer essa conta no saldo de 540 mil. Então, olha só que interessante. Os mesmos R$ 1.000, no INSS, você se aposenta 35 anos de contribuição. E eu sei que o INSS é obrigatório pagar, né? Na maioria das vezes é obrigatório pagar. Mas com 35 anos, você vai ter uma aposentadoria de 3.500. Aqui já melhora um pouquinho. Na previdência privada, com 30 anos, isto é, 5 anos mais cedo, você vai ter uma remuneração de R$ 5.000. Cara, isso é muito bom, é 1.500 a mais. E ainda tem um saldo acumulado de 540 mil. Nada mal. Nada mal. Mas as coisas podem ficar melhor ainda. Porque quando você deixa o seu dinheiro lá na previdência privada, basicamente o que você faz? O banco desconta o valor da tua conta, o banco pega o teu dinheiro, ele cobra uma taxa por isso e ele investe o teu dinheiro. Por exemplo, aonde que ele investe? Ele investe, por exemplo, em Tesouro Direto. E olha só, você pode fazer isso você mesmo, sem ser pela previdência privada. Então veja como que funcionaria para você fazer a sua previdência investindo diretamente, lembrando que não é recomendação, né? Mas eu já adianto para você que é o melhor cenário, investindo no Tesouro Direto. Então, ipsis e litris, isto é, exatamente o mesmo valor, R$ 1.000, né? Tempo de contribuição, 23 anos. Eu não errei na conta não, tá? É isso mesmo. No INSS era 35 anos, na Previdência Privada era 30 anos, na simulação do Tesouro Direto, 23 anos. Olha só que interessante. Vou continuar explicando aqui, depois eu vou te dar mais um insight. Qual que é a remuneração mensal que você vai ter? 5.681, então vai ter uma remuneração maior ainda, né? Maior mesmo até do que a Previdência Privada, e vai ter um saldo acumulado de R$ 710 mil, mais de 710 mil. Esses valores que eu estou trazendo aqui para você já são valores líquidos já, tá? Na verdade, o saldo bruto aqui é mais de R$ 800 mil. Então já estou trazendo para você o saldo líquido, a remuneração líquida. Tá bom? Então, tanto aqui no Tesouro Direto, 710 mil já é o valor líquido acumulado que você vai ter, né? E aqui na Previdência Privada já estou considerando o valor líquido também. Beleza? E aí, gente, a dica, o insight que eu quero trazer para você é que se são 23 anos de contribuição, né? E quantos anos tem o seu filho hoje? Né? Michael, meu filho tem 2 anos. Então, se você investir dessa forma que eu estou mostrando aqui para você, né? Você investir dessa forma, daqui a 23 anos, se ele tem 2 anos, né? Ele vai ter 25 anos de idade. Então ele já pode começar a 25 anos de idade com 700 pau no bolso, com 710 mil reais.
Michael, daqui a 23 anos os 710 mil não vai ser o mesmo 710 mil de hoje. O que você faz para atualizar esse valor? Né? Para que esse 710 mil aqui seja o mesmo valor que ele vale hoje. Você faz o seguinte, você atualiza essa contribuição mensal. Esse R$1.000 aqui você atualiza uma vez por ano pela inflação. Então se hoje é R$1.000, ano que vem vai ser tipo R$1.100, por exemplo. Né? E aí no final das contas ele vai ter mais de 710 mil reais aqui. Beleza? Esse aqui é o melhor cenário. Tá bom? Claro que você tem que saber o que você está fazendo. Né? Um outro cenário, que seria o cenário mais comum, e eu conheço muita gente que faz isso daqui, é deixar o dinheiro na poupança. Né? Como que ficaria na poupança então? Você contribuiria com R$1.000, né? Tempo de contribuição 25 anos, você já acumula um total de mais de 540 mil. Só que a remuneração na poupança, considerando a remuneração de hoje da poupança, seria de R$1.945,48. Então olha só, na poupança você contribuiria 2 anos a mais do que aqui no Tesouro Direto. Não é uma diferença tão grande, só que no Tesouro ele rende R$5.681,34. E na poupança, em valores de hoje, né, hoje do 10 de 2021, esse valor acumulado ele renderia R$1.945 por mês. Perceberam a diferença? Então vamos lá, vamos voltar rapidão os slides para você entender. Forma tradicional, né? Então quanto que eu preciso contribuir para receber R$5.000 por mês? Da forma tradicional, que é pelo INSS, você dá o estudo para o seu filho, ele vai trabalhar e vai se virar e vai se aposentar, se Deus quiser, 35 anos depois. Né? Ele já vai estar lá com seus 60 anos de idade, provavelmente. Existe uma outra forma que é fazer uma previdência privada. Você pode fazer hoje, independente da idade que ele tem. Né? Se ele continuar contribuindo esse valor, né, e ele tiver um total de 30 anos contribuindo, então você pode contribuir os primeiros 10 anos, ou os primeiros 20 anos, e depois quando ele crescer, for adulto, ele continua contribuindo. Ele vai ter esse valor aqui. Tá? Eu peguei a média das previdências privadas do nosso país. Né? Considerei a rentabilidade média. Então ele vai ter R$540 mil. E isso vai dar uma remuneração de aproximadamente 5 mil. Uma outra forma, que eu acho a mais sensata de todas, né? Em 23 anos, que é um período muito menor, ele vai ter um saldo acumulado de mais de R$700 mil. E isso vai dar uma renda de R$5.600, mais de 5.600. Né? E outra forma é a poupança. Né? Tempo de contribuição 25 anos, não é um tempo de contribuição tão grande, mas embora ele tenha um saldo acumulado também de mais de 540 mil, a remuneração mensal dele vai ser de apenas R$1.945. Gente, todas essas informações que eu passei aqui para você são para você investir de uma forma conservadora, tá? Para você investir para o seu filho, ou até mesmo para você, se você ainda não fez, de uma forma muito conservadora, tá bom? As taxas que eu usei estão aparecendo agora na tela para você. Tá? Então se você quiser dar um pause, se você quiser printar, tá? Então aí estão todas as informações de como que eu fiz esses cálculos na apresentação aqui que eu mostrei para você. E repito, tudo que eu falei aqui são investimentos conservadores. Tá? Não tem nada de bolsa de valores, não tem nada de ganhar dinheiro do dia para a noite, não tem nada de coisa que não existe. Tudo que eu falei aqui são coisas que são totalmente possíveis, tá? Que eu vejo na minha vida, vejo na vida dos meus filhos, e você pode ver também na vida das suas crianças, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos e na sua vida também. Deixa um comentário aqui se esse vídeo valeu a pena, se esse vídeo te ensinou, qual que foi o seu maior aprendizado? O que mais que você gostaria de ver aqui nos nossos canais, né? No Método Começar a Investir e nos outros canais do Michael Lima Investidor. Um grande abraço, até o próximo vídeo, sempre de segunda a sexta-feira, às 20 horas, pessoal. Tchau, tchau.